Irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Boa noite a você que está na sua casa, acompanhando e cultuando com a gente nessa noite. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis e hoje vamos continuar. Lembra? História de José. Faz pouco tempo que a gente começou, né? Meados de 2020. Não tem pressa, né, gente? E hoje nós vamos ler e meditar sobre o capítulo número 45. Gênesis número 45, são 28 versículos e eu quero convidar a igreja a participar junto comigo dessa leitura. Eu vou ler os versos ímpares e eu peço que os irmãos leiam os versos pares. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Apressai-vos, subi a meu pai e diz-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Anunciai ao meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. José beijou a todos os seus irmãos, chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Disse Faraó a José: diz a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. Ordena-lhes também, fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho.
Também enviou ao seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão e provisão para seu pai para o caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Com isto o coração lhe... Desculpa. Agora sim. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Bendito Deus e Pai, o Senhor que inspirou homens no passado, Pai, nos dando a Tua revelação, para que o Teu povo viesse a Te conhecer e temer o Teu santo nome, e recebesse a revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor, e sabedoria, Senhor, para essa vida, para trilharmos, Pai, o caminho que o Senhor tem preparado para nós. Nessa noite, com temor e tremor, nós estamos aqui à frente dessa igreja, Pai, com a Tua palavra nas mãos, crendo no poder do Espírito Santo. Apesar das nossas fraquezas, o Senhor se agrada em falar ao seu povo, o povo amado, o povo que pertence a Ti. Portanto, com misericórdia e graça, Pai, eu peço que essa palavra alcance os corações dos meus irmãos que estão aqui, desses que estão em Cristo Jesus, daqueles que ainda não estão em Cristo, dos meus irmãos que estão nos seus lares, daqueles que haverão de assistir, Senhor, em outro momento, Pai, essa exposição. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz uma lenda árabe, irmãos, que 2 amigos viajavam pelo deserto. Em determinado ponto da viagem, eles discutiram, e um acabou agredindo o outro. O outro, essa pessoa, esse que foi ofendido, sem dizer nada, escreveu na areia: hoje, o meu melhor amigo me bateu no rosto. Depois eles seguiram, continuaram juntos, até que eles chegaram a um oásis. Esse amigo, o ofendido, ele começou a se afogar. E esse amigo que antes tinha batido na face, o salvou da morte. E aí, esse amigo que foi salvo, ele escreveu na rocha: hoje, o meu amigo me salvou. Intrigado, o amigo perguntou: por que quando eu te machuquei, você escreveu na areia, e agora você escreve numa pedra? Sorrindo, o amigo respondeu: quando um grande amigo nos ofende, devemos escrever na areia, onde o vento do esquecimento e o perdão se encarregarão de apagar essa ofensa. Por outro lado, quando algo grandioso nos acontecer, devemos gravar na pedra da memória do coração, onde nenhum vento em todo o mundo poderá apagar. Essa história é bonita? É linda. É fácil? Nem tanto. O contrário seria mais verdadeiro. Entendemos, meus irmãos, a quando somos machucados por alguém, escrevemos na pedra, na rocha do nosso coração. Você lembra do seu amigo do primário que te esperava na saída da escola para bater em você? Você não se esquece daquela pessoa que te passou a perna. Você dificilmente se esquece daquela palavra tão grosseira que te disseram, e você gravou essas palavras no coração. Nós tendemos a fazer isso. Escrevemos na areia as coisas boas que fazem para a gente. Escrevemos na rocha, na pedra do nosso coração, as ofensas. Não é fácil. E por isso, meus irmãos, precisamos de reconciliação.
E muitas vezes sustentamos a situação porque o nosso coração está cheio de tanta mágoa, de tanto ressentimento, de tantas más memórias que a gente prefere ficar no nosso próprio lugar. E aí precisamos de alguém que possa mediar essa relação e que possa prover reconciliação. E é sobre isso, meus irmãos, que eu quero falar com vocês nessa noite. Aqui, nós estamos vendo sobre a história de José do Egito, um homem marcado pelas circunstâncias, um homem ferido, machucado, mas que Deus, como Senhor soberano da sua história e Senhor da sua família, vai providenciar essa reconciliação de maneira graciosa, milagrosa. E nisto nós veremos Cristo. Vamos ver, em resumo, mais ou menos isso. Que a reconciliação é algo difícil, mas é possível. E quando isso acontece, a gente tem agora a oportunidade de falar a outros sobre essa reconciliação. E tudo isso, vendo Deus agindo em prol dessa reconciliação. É algo difícil, mas que é possível quando nós chegamos até ao nosso Deus. Vamos ver isso? A primeira parte desse texto que eu quero ver com vocês é sobre o sofrimento da reconciliação. E eu quero já dividir aqui para vocês saberem qual caminho que nós vamos trilhar aqui. Primeira parte, nós vamos falar sobre o sofrimento da reconciliação. Depois eu quero falar com vocês sobre a ação divina na reconciliação. E por último, eu quero tratar sobre as boas notícias da reconciliação. Amém, meus irmãos? Vamos, pela graça do nosso Deus. Primeiro ponto, o sofrimento da reconciliação. Irmãos, a gente está acompanhando essa história, você lembra? Depois você dá uma lida lá de Gênesis a partir do 37. A gente está vendo essa história desde o capítulo 37 e a gente tem visto muito sofrimento. Ela começa assim, alegre, animada, né? Temos uma família que parece estar organizada, mas logo, rapidamente a gente percebe que é uma família disfuncional. Temos visto muito sofrimento nela. Essa história é marcada pela dor. Talvez vocês se lembrem, essa história trata não especialmente, particularmente de José, mas a história de José está dentro de um contexto mais amplo, está tratando sobre a história do seu pai Jacó, um homem que tem lá os seus 12 filhos, mas que tem um mais amado, chamado José. E dentro desse contexto ele tem filhos que têm inveja de José, José dá lá seus motivos, mas a gente vê uma raiz de pecado muito forte, enraizada nessa família. Esse irmão mais novo, ele acaba sendo vendido pelos seus próprios irmãos, e ele vai parar lá no Egito, na casa de Potifar. Pois da casa de Potifar, ele é acusado injustamente de assédio, vai parar na prisão. E depois de 2 anos na prisão, Faraó, na corte do Egito, vai ter um sonho. E nesse sonho ele não encontra nenhuma pessoa, nenhum adivinho que fosse capaz de desvendar esse mistério. Daí, um dos servos de Faraó se lembra de José no Egito, porque eles foram contemporâneos na prisão, né? Esquisito, esse foi contemporâneo na prisão com alguém, foi contemporâneo na prisão, e lembrou-se que naquela época, José, o escravo lá, vindo de Canaã, e que era servo na casa de Potifar, tinha esse dom de desvendar sonhos. José é lembrado no momento oportuno, vem à casa, na corte de Faraó, Faraó se agrada dos seus conselhos e da revelação que Deus dera, e aí escolhe José para ser governador do Egito. E ele é a segunda pessoa mais importante em todo o Egito. E passa a administrar os celeiros do Egito, que se preparavam para 7 anos de escassez, mas 7 anos que antecederam essa grande crise, vieram, né, muita abundância, de modo que ele pôde equipar e abastecer os celeiros do Egito. Logo ele tem essa surpresa, parece que quando tudo estava organizado na vida dele, os velhos traumas do passado já estão superados aparentemente, daí chega os irmãos, vindos de Canaã, por causa dessa grande fome, e se apresentam diante
de José, sem que este se revele, sem que este revele a sua verdadeira identidade diante dos seus irmãos. E aí começa uma série de testes. José quer saber como é que anda o coração e o caráter dos seus irmãos que agora estão no Egito. Mas veja, essa é uma história marcada pelo sofrimento. José passa 20 anos, mais de 20 anos, 2 décadas já no Egito, mas ele ainda se lembra das marcas deixadas por tudo que lhe aconteceu. Tanto é que o nome dos seus 2 filhos, lembra que ele teve 2 filhos lá no Egito? Um se chamava Manassés, o outro se chamava Efraim. E o que é que significa isso? Efraim, Manassés Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ora, se você coloca o nome de um filho assim, toda vez que olhar para o filho, você vai se lembrar da casa do seu pai. Ele também ele tem outro filho que se chama Efraim. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. 2 coisas aqui. Ele ainda sentia-se marcado pela traição dos seus irmãos. Quando olha para o seu filho, ele lembra, a lembrança que eu vou ter é que Deus me fez esquecer. E quando ele olha para o outro filho, ele lembra, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Aquela era uma terra de aflição para ele. Quando olhamos para o pai de Jacó, que a essas alturas estava lá em Canaã há 2 décadas, marcado por aquele dia fatídico, onde os seus filhos voltam com uma má notícia. Não sei se você está acostumado, espero que não, a receber más notícias. Quando chega a mensagem no WhatsApp ou quando o telefone toca na madrugada. Chega os filhos de Jacó, eles mandam, anunciar ao velho Jacó 20 anos antes, com uma túnica ensanguentada, dizendo, o teu filho José morreu. E agora o velho Jacó tem que conviver, sobreviver com a dor do luto. 20 anos encarcerado, 20 anos de dor. Mauro Macha diz que a seca para Jacó não durou 7 anos, mas durou esses 22 anos. Foi o período de seca para a sua vida. Os seus irmãos, que tramaram o assassinato do seu irmão, mas que foram frustrados, porque Deus estava conduzindo todas as coisas para um propósito glorioso. Estes estavam convivendo durante esse mesmo período com um silêncio aterrador, mas com seus corações inquietos, porque quando olhavam para o seu pai, lembravam do seu irmão que tinha sido vendido gratuitamente por não haver motivos, e estava lá no Egito. Percebe que essa é uma história de dor. Irmãos, não há reconciliação sem dor. Há reconciliação sem dor. Sempre tem alguém magoado, sempre tem alguém machucado, sempre tem alguém desgastado, sempre ficamos com o pé atrás. Não há reconciliação sem lágrimas. Mas agora é chegada essa hora da reconciliação, é hora de olhar nos olhos, é hora de remexer nas feridas, de voltar no tempo. É interessante que tudo parece já estar resolvido dentro do coração de José, mas agora, pela providência de Deus, ele prepara um momento para que José revele a sua identidade primeira, ele era governador, era identidade verdadeira também, mas a sua identidade primeira, como irmão, como filho de Jacó, irmão daqueles que estavam na frente dele. José agora não pode mais ser contido. A gente percebe que do capítulo 37 até o capítulo 41, José parece ser uma pessoa fria, um tanto quanto calculista, ou até então, uma pessoa que vai seguindo a sua vida, não há lágrimas, mas depois que os irmãos aparecem na vida dele, ele começa a chorar. Esse texto já começa dizendo que José, ele pede para ficar sozinho com seus irmãos, não é isso? Não podendo mais se conter, fazei sair todos da minha presença, ninguém fica com ele.
quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e o verso 2 vai dizer, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Desde que os irmãos apareceram na vida dele, essa já é a terceira oportunidade que José chora. Estava tudo bem, tudo organizado no seu coração, mas aí vem as lembranças da sua vida. Vem esses irmãos que agora mexem com o coração de José, e ele se dá a conhecer. Ele não chora, ele berra. É um choro incontido, um choro onde, assim, os egípcios, eles tinham, na sua cultura, esse hábito, assim, de serem muito ponderados, muito contidos, aquele choro assim, mais elegante. E José, até então, quando ele viu Benjamim, em outra ocasião, ele se escondeu, para chorar, aquela coisa da cultura e tal, mas agora ele diz, é filho do velho Jacó. E ele chora de forma tão alta, que os egípcios ouvem o seu choro. Ele extravasa nas suas emoções aqui. E ele pergunta, ele diz, eu sou José. E ele pergunta, vive o meu pai? Até então, era, onde está o pai de vocês? Agora ele diz, onde está o meu velho pai? Ele está bem. E ele tem que voltar no passado. Irmãos, às vezes é melhor deixar o passado lá. Não tocar nele é mais confortável. E aí? Você tem coragem de enfrentar o seu passado, seus estigmas, suas dores? Resolver as coisas de maneira externa é um paliativo só, quando nós não tratamos isso no coração. Sabe aquele vazamento que a gente vê as marcas no teto ou na parede e a gente dá, E a gente dá uma pintada lá. Se a gente não resolver o verdadeiro motivo lá do vazamento, o que é que vai acontecer logo, logo? Vai voltar tudo à tona. E muitas vezes nós nos acostumamos a vivermos dessa forma, dar uma demão assim de tinta, e depois fica meio feio. Não, vamos lá outra, vamos mudar a cor. Mas no coração ainda tem algo a ser resolvido. O que é que acontece aqui? No verso 3 diz que os seus irmãos, quando escutam isso, eles não lhe puderam responder, eles vão ficar em silêncio, até o versículo 15, porque quem é culpado fica em silêncio. Não há argumentos aqui para com, não agora o governador do Egito, mas com o irmão. A única pessoa que sabia dos crimes dos seus irmãos estava ali. E tinha não só o poder de condená-los na corte egípcia, como tinha também poder da própria consciência dos irmãos em suas mãos. Há uma condenação que bate na porta. Mas eles ficam em silêncio. O texto vai dizer que eles ficam terrificados. Ou seja, é um medo aterrorizante. Lá no capítulo 42, ele diz assim, somos homens honestos. Lembra? Diante de José. E agora? Ele sabe. Tem mais argumento. Eles sabem, nós não somos homens honestos. Está ali, diante deles. Se a pessoa que você fez mal, que você machucou, que você magoou, que você traiu, entrasse nessa noite nessa igreja, sentasse do seu lado, você não ia nem escutar mais o que eu estava falando, Nesse momento você ia começar a processar. Meu Deus, essa pessoa sabe o que eu fiz com ela. Será que ela vai se levantar e parar esse culto e dizer, seu pastor, eu tenho algo para falar sobre este aqui? Nós estamos nas mãos dessa pessoa, muitas vezes. Mas deixa eu lhe dizer a boa nova. Que o Evangelho pode te livrar dessa culpa.
Se você está em Cristo, eu não sei se você já resolveu todas as questões acerca do seu passado, mas eu quero dizer a você que o seu futuro já está muito bem resolvido em Cristo Jesus. O seu presente já está muito bem resolvido em Cristo Jesus, se nele você está. Mas deixa eu dizer uma segunda verdade: se em Cristo você não se encontra nessa noite, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus, ainda que todo o seu passado esteja resolvido, muito bem, obrigado, isso não te garante um futuro de paz. Pelo contrário, o único que sabe acerca de toda a sua vida está aqui nesse lugar. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu colega lá do ginásio que vocês saíam juntos, mas o Deus Todo-Poderoso. Dele nada podemos esconder, mas somente nele podemos achar perdão e através dele reconciliação. Vamos seguindo. Eles estão quietos, parados, mas é dado aos irmãos a oportunidade de reaproximação, e é o próprio José que faz isso. Olha o versículo 4 que diz: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Podem se achegar, cheguem perto, vocês estão atemorizados aí, mas vem cá, meu irmão. Somente quando o ofendido nos dá essa chance, podemos chegar perto dele. E pode haver, assim, reconciliação, essa disposição. Sabe que José nos ensina muita coisa interessante aqui, pelo menos uma coisa no momento, que é, muitas vezes nós nos reconciliamos, talvez por um desencargo de consciência, ou por alguém que se humilha, e a gente, não, deixa esse pobre, tá bom, a gente se reconcilia, mas vamos manter essa distância aqui, tá certo? Vai para o teu lugar, vai em paz. Olha, volta lá para Canaã, diga a papai que está tudo bem, certo? Se ele quiser me visitar, pode vir, mas vamos para lá, fiquem lá, mas está tudo bem entre a gente. Às vezes nós costumamos a tratar as nossas questões dessa forma, dessa maneira, mantendo essa distância de segurança. A gente vê uma verdade do Evangelho. No Evangelho não é o ofendido que nos chama para perto. É o ofendido que nos chama para perto, é o ofendido que toma a iniciativa. Efésios 2, 12 e 13 diz assim: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis, vocês lembram? Vocês estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. De que a iniciativa de aproximação aqui vem do próprio Deus, vem por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vocês estavam longe, mas eu chamei vocês para perto. Venha cá, meu querido irmão. Esse é um primeiro ponto. A reconciliação é um momento de sofrimento. Mas eu queria ver uma segunda coisa com vocês. Quero ver a ação divina na reconciliação. Será que agora, depois de revelada a sua identidade, José vai chamar os irmãos para uma DR? Dizer assim, agora é hora de discutir mesmo. Agora tem 20 anos de conversa. Você já imaginou que é 20 anos de conversa para ser colocado em dias? Ia ser uma conferência, uma lavagem de roupa assim, que ia passar o restante da seca lá, de 5 anos que ainda faltava. Mas não é isso. José, ele não quer que os irmãos se retratem. Por quê, irmãos? Porque os irmãos já se retrataram, através das suas atitudes, através dos testes que José fez com eles durante esse tempo, em 2 idas deles até o Egito. Eles conseguem perceber, publicamente, diante de José, eles chegaram a declarar a culpa, nós somos culpados. Então aqui já está resolvido, no tange a provar o coração desses homens.
Imagine só se José, antes de provar o coração deles assim, ei, eu sou José, sou irmão de vocês. Não dava para saber até que ponto a atitude deles era uma atitude assim honesta, verdadeira, transparente. Eles facilmente começariam talvez a dissimular uma suposta transformação, mas não. José, ele esconde a sua identidade e ele consegue perceber de fato a transformação nos seus irmãos. Ele não ameniza a culpa da responsabilidade dos irmãos, porque ele mesmo vai dizer aqui no verso 5, né? No verso 4, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. A gente muitas vezes pensamos diferente sobre o que é reconciliar. Pensamos que reconciliação é se esquecer e deixar para lá. Não é. Quantos casais tentam fazer esse esquecimento e deixar para lá, e a coisa não se resolve, e as mágoas vão crescendo cada vez mais, as questões familiares não se resolvem, as questões na igreja não se resolvem, e a gente pensa que está tudo bem. Não está, daqui a pouco vai estourar de novo o vazamento, e vai ser ainda mais grave. Está corroendo as paredes por dentro. Não é dizer que nada aconteceu. O cristianismo não nos leva a uma vida de faz de conta, de falsidade. Algo aconteceu, vocês me venderam para o Egito. Mas agora José escolhe observar a sua vida a partir de uma ótica diferente. É o próprio Deus trabalhando na vida de José, e agora ele tem uma percepção diferente. Olha o que diz o verso 5, é talvez um dos versículos mais destacados na história de José. Vamos ler juntos esse verso 5? Vamos ler? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Você pode perguntar, como pôde José ter uma atitude de tanta misericórdia para com seus ofensores? Será que José escreveu na areia o que eles fizeram? Não. José, ele entende, enfrenta a sua vida como não a sua história, mas como um grande enredo do próprio Deus conduzindo todas as coisas na sua vida. Tanto é que nessa narrativa, veja quantas vezes José vai falar de Deus. Na verdade é um dos destaques. Acho que toda vez que eu falo sobre José, em várias passagens a gente diz, olha como ele fala em Deus. E aqui não é diferente. Nesse verso aqui ele vai dizer que foi Deus que levou eles para lá, que o levou na frente, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus me trouxe para este lugar. Ele repete isso no versículo 5, no versículo 7, no versículo 8. Ele permitiu que eu viesse ao Egito. Ele sabia o que ia acontecer, e é para a preservação da vida de vocês. Deus não me trouxe para o Egito somente para preservar a minha vida, mas para preservar a vida de Jacó e a sua descendência, porque sobre essa descendência repousa uma promessa que está no nosso avô Abraão, que através dele viria uma grande nação, mas Abraão só tem um filho. E aqui a gente vai vendo as gerações se passando, e agora Jacó já tem 12 filhos, já está crescendo. E ele entende, por um discernimento dado pelo próprio Deus, aproximando as duas esferas para prover essa reconciliação. Se não é Deus nessa história, meus irmãos, José ia ficar para um lado e viver a vida toda dele lá no Egito, olhando para Efraim, vez por outra, e chorando, olhando para Manassés e lembrando, estou na terra da aflição, mas eu me esqueci das dores lá da casa do meu pai. Por sua vez, os irmãos iriam continuar durante toda a vida, com esse segredo mortal, e eles iam morrendo a cada dia, mas Deus estava conduzindo todas as coisas e transformando o mal em bem para a sua glória. Será que observamos a nossa vida a partir dessa ótica? De que mesmo sem entender, eu creio, todas as coisas que estão acontecendo na minha vida, Deus está transformando em bem, tudo vai concorrer para a glória dEle. Eu não preciso ter o mesmo discernimento aqui que José teve de maneira tão clara. Nem sempre você vai saber porque está sofrendo de maneira objetiva, mas pela fé,
você crê que tudo isso está concorrendo para o seu bem. Pela fé você consegue ver até as tragédias na sua família, as dificuldades na igreja, os problemas no trabalho, essa dificuldade de relacionamento com alguém, e a gente conseguir crer que Deus vai estar conduzindo isso para a sua glória, seja até mesmo os meus pecados, ou seja mesmo o fato de eu ter sido ofendido, Deus está conduzindo todas as coisas. Eu não preciso ver o quebra-cabeças montado, eu só preciso crer em quem fez esse quebra-cabeças e quem é que está montando ele. E tudo, certamente tudo concorre para o nosso bem. Fiquem tranquilos, Deus me trouxe para esse lugar para salvar a vida de vocês. Para salvar a vida de vocês. Nem sempre a gente consegue entender o propósito de Deus, mas vivemos pela fé. Entendemos que Deus está fazendo tudo para nos conduzir até a terra prometida. Na década de 50, um grupo de missionários norte-americanos tiveram um desejo no seu coração, dado pelo próprio Deus, para irem para a floresta equatoriana e ali evangelizarem a tribo dos Aucas. Talvez você já tenha ouvido falar nessa história, ou a tribo Valdani. Veja que tribo era essa. Mais da metade da tribo foi morta pelos seus próprios guerreiros. Tão grande era a violência entre eles mesmos se matavam. Isso os levou à beira da extinção. Os missionários sabiam do risco, e foram 5 missionários, juntamente com suas esposas e alguns com filhinhos pequenos, 1956, estão lá evangelizando. Alguns sabem dessa história, e eu quero indicar a vocês um filme chamado Terra Selvagem, que retrata parte dessa história de maneira assim, muito trágica e muito bela. Eu estava vendo uma entrevista de uma das viúvas, que ela já falecida também, Mary Lou McCauley, mais ou menos isso. Ela é esposa de um missionário, um dos 5 missionários, chamado Ed. Olha o relato dela, ela diz: bem, foi há muito tempo atrás, mas eu não lembro de nunca questionar a Deus a respeito disso. Eu sabia que Ele tinha nos levado até lá. Não teríamos encontrado as casas se Ele não tivesse nos mostrado. E aqui ela está falando do dia em que os missionários, mapeando a área, chegaram até a aldeia. E quando tiveram esse primeiro contato em loco com os indígenas, eles foram brutalmente assassinados. Os 5 missionários e as suas esposas, respectivas esposas, estavam na base missionária. Então ele está falando desse dia. Ela diz: eles não teriam voado naquela manhã de terça se estivesse chovendo. Deus poderia tê-los impedido de inúmeras maneiras, mas Deus não queria impedi-los. Deus os estava guiando a fazer aquilo, e eles queriam dar o evangelho para os índios. E às vezes eu me sinto mal de eles não terem conseguido aquela chance de ver o evangelho germinar entre os índios. Mas a verdade é, eles poderiam não terem sido alcançados se aqueles homens não tivessem sido mortos, sacrificados. Isso causa tristeza às vezes, mas Ele, Deus, terá compaixão de acordo com a sua abundante benignidade. E eu senti o seu cuidado ao longo de todos esses anos. Sabe o que aconteceu? Depois da morte desses missionários, as esposas foram embora. Depois de alguns anos, Elizabeth Elliot, uma das viúvas, volta à tribo dos Aucas. E parte daquela tribo é alcançada pelo Evangelho. E um dos assassinos desses missionários, nessa ocasião, um dos assassinos do próprio Jim Elliot, ele é alcançado pelo Evangelho. Como pode, Senhor? Através do sangue desses servos de Deus que atravessam o mundo, chegam no Equador,
eles morrem, deixam filhos, e as mulheres vão contar um pouco do drama de terem seus maridos mortos e ter que criar seus filhos pequenos. Mas essas missionárias, elas preferem colocar tudo, obviamente, convencidas pelo Espírito Santo, tudo dentro da rota da providência divina. Deus sabe tudo, todas as coisas, e Ele usa o mal para o bem. Se eles não tivessem sido mortos, talvez esses indígenas não tivessem sido alcançados. E a gente fica se martirizando e pensando, Senhor, por que essas coisas estão acontecendo? Eu não consigo entender o plano de Deus, eu não preciso entender os planos do Senhor, eu só preciso crer, eu só preciso viver por fé, e crendo quem está conduzindo o rumo das nossas vidas. Não foi isso que aconteceu na morte do Senhor Jesus Cristo, em Atos, no capítulo 2, verso 23. Diz o texto lá que, sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, e ele vai dizer, o apóstolo, mas vós o matastes, crucificando por mãos iníquas. Deus, na sua providência, executa os seus atos, e às vezes Ele usa meios secundários para que isso venha à tona. Então Ele tinha planejado a morte do Senhor Jesus Cristo. Cristo foi assassinado, entregue nas mãos dos homens, e eles são culpados, ou nós somos culpados, que Ele morreu pelo nosso pecado, mas tudo dentro da rota da presciência e da providência de Deus. Deus conduz a reconciliação de maneira graciosa, de maneira soberana. Vamos para um terceiro ponto. A boa notícia da reconciliação. Depois de tudo isso, José diz, agora se apressem, subi ao meu pai, digam a ele, eu estou lendo verso de número 8, deixa eu me conferir aqui. 9, né? Isso, obrigado. Apressai-vos, subir a meu pai e diz-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. E aí, eu quero que vocês percebam nesse último ponto, a boa notícia da reconciliação. Sem reconciliação, a história acaba, a história termina. Sem reconciliação na sua família, a história acaba. Não há mais amizade, não há mais mensagens, não há mais abraços. Mas com reconciliação a história continua. Veja o que está acontecendo. A boa notícia aqui é que José está vivo e que ele é o governador do Egito. E essa boa notícia já começa a ser propagada lá, desde o Egito. Porque certamente pouquíssimas pessoas talvez soubessem da história e do drama de José. José até então era famoso por ter sido escravo e agora se tornar governador numa corte, né, na maior corte do mundo. Mas agora o Egito passa a saber com maiores detalhes sobre a história de José, dizendo assim, olha, ele não é somente o governador e ele não é somente um administrador capaz, mas ele foi traído. Está vendo o governador? Ele foi vendido pelos irmãos. Ele tem um pai, lá em Canaã, que pensava esse tempo todo que ele tivesse morto. Sabe o que foi que ele fez? Chorou, abraçou todo mundo e disse, vem morar comigo. Traz todo mundo para cá. Perceba isso. Onde há reconciliação, há um testemunho poderoso do Evangelho que o acompanha, que o segue. Porque o cerne do Evangelho é reconciliação, meus irmãos. Isso está acontecendo. É isso que acontece na vida da gente também. E aí ele despede seus irmãos. E ao partir ele diz, verso 24, agora estou já dando um pulo, diz assim, não contendais pelo caminho, a mesma coisa que ele vai dizer antes, mas ele repete aqui, não contendais pelo caminho, voltem até Canaã, não fiquem brigando, não fiquem jogando na cara um do outro, ou culpas, ou coisa e tal, já estamos reconciliados. Não cai bem para a gente, enquanto vamos anunciando as boas novas, ficar brigando pelo caminho, não é? E muitas vezes perdemos tanto tempo. Por isso ele disse, se apressem.
Voltem lá rapidamente para contar ao meu pai Jacó que hoje eu sou governador do Egito porque o Senhor Deus me trouxe para cá. Mas não fiquem contendendo pelo caminho. Será, irmãos, que estamos contendendo pelo caminho quando temos uma missão muito gloriosa e estamos perdendo tempo com essas bobagens? Nesse mês, dedicado a missões, não podemos perder tempo com brigas pelo caminho. Temos uma grande mensagem para contar. Veja, olha o que diz o verso 20: não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Diz isso já, essa já é uma fala de Faraó, porque essa boa nova também chega a Faraó. No verso 16 assim: fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia: são vindos os irmãos de José. Isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Nessa parte da história do povo de Israel, que está nascendo, o Egito foi como se fosse um útero, no qual nasceu o povo de Deus, no qual esse povo de Deus cresceu. Faraó, nessa ocasião, vai dizer: tragam todo mundo para cá, e vai dar todas as condições. É irmão de José, nós somos muito gratos a José, e manda demais, e manda presentes. Olha, pode buscar seu pai, vocês vão ficar numa terra chamada Gósen aqui, e vocês vão desfrutar dela, e vocês vão viver uma vida tranquila, regalada, vocês terão tudo à disposição de vocês, separados dos egípcios, mas terão toda essa fartura. Não se preocupem, haveriam aí o que, irmãos? Mais 5 anos de seca, e Deus está preservando Jacó, preservando a sua família, desse tempo de crise. Tragam todo mundo para cá, não se preocupem com coisa alguma. Lembrem-se, Deus aqui está preservando o povo da aliança. Deus aqui está levando à frente o seu propósito de fazer de Jacó uma grande nação. E aí ele usa o Egito como morada provisória, certo? Desse povo. Porque depois de alguns séculos o bicho vai pegar. E agora eles vão sair fugidos. Mas isso é lá para frente. Irmãos, a boa notícia chega a quem? A Jacó. Versículo 25 diz assim: então subiram do Egito, vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive, e é governador de toda a terra do Egito. Você pensaria, você teria um treco na hora dessa, né? Depois de 20 anos, os irmãos chegam, os filhos de Jacó, dizendo: José está vivo, pai. Hã? Deixa de brincadeira, você sabe que meu coração não está lá, essas coisas. É tanto que o coração do velho para mesmo. Que veja, a boa notícia é tão surpreendente que é algo assim que ele nem consegue acreditar. Por isso Benjamim está lá também como prova. E quando Jacó olha, para os animais, para tudo que acompanhou a caravana, diz assim: aconteceu algo muito diferente aqui. Perceba que até agora os filhos de Jacó só traziam notícias ruins para ele, não é? A primeira notícia lá no capítulo 37 lá: pai, José morreu. Aí depois de anos eles sobem para o Egito, e quando voltam, está faltando um. Dizendo assim: olha, um dos seus ficou lá, pai, preso. E aí, para soltar, tem que levar Benjamim. Pronto. O filho agora, em que ele depositava todo o seu amor, transferiu o amor de José, multiplicado agora, pelo filho derradeiro da sua esposa Raquel, falecida. E agora todo esse amor e todo esse drama, era só notícia ruim. E agora, se não pelos olhos da fé, ele poderia estar esperando outra má notícia. Acho que uma das coisas que ele mais queria, assim, ao avistar os filhos de longe, era contando assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A conta só fechava em 11, mas na verdade era 12, ele não sabia. Mas agora ele avista os seus filhos, os filhos chegam e digo: pai, José está vivo. E aqui o texto não vai dizer que Jacó disse: vamos sentar, o que foi que vocês fizeram? Vocês me enganaram? Não foram os irmãos somente que enganaram José.
Jacó. Jacó era o quê, irmãos? O enganador. Ele tinha esse hábito de enganar todo mundo. Aí o Mário Master vai dizer que agora foi Deus que enganou Jacó. O próprio Deus prega uma peça em Jacó. Porque o seu filho que estava morto reviveu. José está vivo, pai. E ele mandou chamar o Senhor. E a gente não tem mais tempo a perder. O verso 26 diz assim, que o coração dele ficou sem palpitar. Aí no versículo 27, porém, havendo-lhe contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o quê? O espírito. Há mais de 20 anos, Jacó não sabia o que era isso. E ele não quer perder tempo mais. Não é só José que diz assim, vão rápido para dizer ao meu pai. É ele que agora se antecipa, ele diz assim, basta, eu não quero saber mais de nada. Os detalhes, o que aconteceu, o que vocês fizeram, deixe para lá. Ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. É isso que importa agora. É isso que importa agora. Eu disse para vocês, onde há reconciliação, a história continua. A história continua. Meus irmãos, nós começamos a ver aqui que a reconciliação é algo que dói, traz lágrimas, que traz sofrimento. Mas não pense que são só as suas lágrimas. Tentar se aproximar de alguém que você magoou, ou você ofendido agora, de ter que enfrentar essa reconciliação. Houve outra dor maior para nos reconciliar. Foi a dor do nosso Cristo Jesus. Foi a dor do nosso Mestre. O Salmo 41 diz assim, até o meu melhor amigo em que eu confiava, e que partilhava do meu pão, também me traiu. Meus irmãos, eu não quero começar terminando, falando sobre como você deve se reconciliar com aquele que te ofendeu. Mas eu quero terminar te lembrando que nós somos os ofensores. Entre esses filhos de Jacó não tem um José. E esse José, ele foi o ofendido, é Cristo Jesus, na verdade. No mais, todos nós somos culpados, porque ofendemos o nosso Cristo, abandonando, vilipendiando, negando. Porque fomos nós que crucificamos o nosso Redentor por causa dos nossos pecados. E eu quero dizer a você que o maior anseio do homem é por reconciliação. Por isso ficamos inquietos quando tem alguma rixa, alguma diferença, algo que nos afasta um do outro, porque nós precisamos de reconciliação. Mas a nossa principal reconciliação é com o nosso Deus. E eu quero dizer a você que pela fé em arrependimento, podemos nos reconciliar com o nosso Senhor. Nós batemos na sua face. E ele não escreveu na areia, o meu amigo me bateu. Ele escreveu na cruz. Os meus amigos me bateram. Mas essa ofensa agora é coberta pelo sangue. Sangue precioso. O meu amigo me bateu, mas ele está perdoado. E agora, você pode escrever na pedra do seu coração aí,
o meu amigo me salvou, sendo eu mesmo o ofensor. Depois disso, tudo que fizerem contra você, tudo que fizerem contra mim, eu posso escrever na areia, porque eu sei que a minha grande ofensa já foi perdoada na cruz, e nele, em Cristo somente, a reconciliação, nele somente, irmãos, há perdão e a graça. Vamos orar. Ó Deus, temos grande dificuldade, Senhor, em oferecer perdão àquele que nos maltratou, àquele que nos ofendeu, aquele que nos humilhou. Nós escrevemos no nosso coração: tem misericórdia de nós. Porque eram as nossas ofensas que estavam gravadas, meu Deus, contra o Senhor que é santo. Nada poderia apagar, senão o nosso melhor amigo. Meu Deus, nós ofendemos o amigo do nosso coração. Nós ofendemos o amigo do nosso coração. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é ser maltratado. Mas ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Oh, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, a entender a mensagem do Evangelho. Ajuda-nos, ó Pai, a crermos no nosso Redentor, que nos salvou. E se alguém nos magoou, agora entendendo que nós somos o principal dos pecadores, nos dá força e graça, Senhor, para que nos reconciliemos, para que ofereçamos perdão, para que estendamos a nossa mão. Onde há reconciliação, amado Deus, a história continua. E a nossa história continua. A tua história em nossas vidas continua. Porque o Senhor resolveu se aproximar de nós, nos concedendo graça e salvação. Bendito seja Cristo, o nosso amigo. Amém.